Meu relato de parto, que começou como um parto natural e evoluiu para uma cesárea. Com 38 semanas, eu fui na consulta e aí a gente decidiu que com 39 semanas a gente iria induzir o parto. Então era numa terça-feira quando eu completei 38 semanas e na outra terça, se não nascesse, a gente faria a indução. Porque no ultrassom ela estava com 3,7 kg mais ou menos, então ela era um bebê grande. Se a gente deixasse ela vir naturalmente, ela poderia chegar até mais de 4 quilos se ela continuasse crescendo do jeito que ela estava crescendo, né? Engordando do jeito que ela estava. Eu tive diabetes gestacional, estava controlada, estava tudo certinho, mas ainda assim ela estava engordando muito mais que o normal. Depois que ela nasceu, a gente viu que teve uma margem de erro ali no ultrassom. Mas a gente tem que trabalhar com o dado que a gente tem no momento, e o dado que a gente tinha era que no ultrassom ela estava grande. E aí o parto normal poderia ser um pouco mais difícil, né, se ela passasse dos 4 quilos. Então a gente decidiu que com 39 semanas a gente faria a indução do parto. Com 38, então, eu saí lá do consultório da médica, decidida que eu ia fazer essa menina vir antes do dia da indução. Fiquei assim com um pouco de medo que a indução ela fosse um pouco mais... doesse mais, sabe? Eu sentisse um pouquinho mais de dor. Por quê? Ela não é a hora dela vir e aí você tem que provocar as contrações. Então, pode ser que essas contrações elas durassem mais, elas fossem mais fortes. Enfim, eu fiquei com medo disso acontecer e aí eu queria que ela viesse naturalmente. Também porque eu queria viver aquele momento de entrar em trabalho de parto, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo na hora que eu entro em trabalho de parto? Será que eu tô em casa? Será que eu tô na rua, sabe? Será que eu tô trabalhando? Porque eu ainda tava trabalhando naquele momento. Então, eu fiquei com essa expectativa, sabe? De entrar no trabalho de parto e ter essa surpresa. E aí, se você vai no hospital e interna pra induzir, você não tem esse elemento surpresa. E aí eu comecei algumas formas de indução natural, que era tomar óleo de prímula, tava comendo tâmara, fazendo alguns exercícios, algumas posições ali. E desde que eu engravidei, eu queria muito viver aquele momento assim de estourar a bolsa, tipo de filme. Eu sei que não necessariamente é assim. Você pode entrar em trabalho de parto, tipo, tendo contrações. Só que eu morria de medo de não identificar as contrações, mas agora eu sei que é impossível você não identificar uma contração. É impossível você não sentir que você tá tendo uma contração. Mas, no momento, eu pensava, cara, e se eu não sentir? Se eu entrar em trabalho de parto e não perceber que eu tô em trabalho de parto? Impossível. Então, na terça, na quarta e na quinta, eu fiquei forçando muito, assim, sabe? Implorando pra ela vir. Na sexta-feira, eu desencanei. Falei, quer saber? Talvez seja melhor mesmo a gente ir terça-feira pra lá, internar, porque eu sou de Toledo. Eu ia fazer o parto num hospital lá em Cascavel, então eu teria que pegar a estrada. Falei, acho que vai ser melhor. Parei de tomar o óleo de prímula, parei de comer as tâmaras, não fiz os exercícios. Pensei, eu vou usar esse final de semana pra descansar, porque eu tava muito cansada. Na reta final foi muito difícil. Eu não senti dor, mas tava muito desconfortável. E aí no sábado, a madrugada foi terrível. Eu tava assim, super incomodada, com muita dor na lombar. Eu tava tendo pródromos. Eram umas contrações, assim, bem fracas, sabe? Mais incômodas do que doloridas. Mas eu praticamente não dormi. E aí, domingo de manhã, eu acordei, a gente tinha um compromisso, 9 horas da manhã. E eu tava quase desmarcando ele, mas eu acabei indo. E aí, quando eu voltei pra casa, o Vitor, ele não tinha dormido de madrugada. Eu até fiquei meio chateada com ele. Falei, nossa, mas como que você não dorme? E se eu entrar em trabalho de parto agora e você não vai estar descansado? Tipo, você passou a madrugada em claro, jogando. E se eu precisar de você? Ele falei, ah, mas quer saber? Tá, não tem problema, eu não vou brigar porque não vou precisar de você. Tipo, não vou parir agora. Falei isso ainda por cima. Aí eu fui pro computador, porque ela ia nascer na terça e eu precisava de espaço na memória do meu celular, porque tava muito cheia, precisava apagar algumas fotos e fiquei sentada lá por 1 hora. E aí o Vitor foi dormir, porque ele tava muito cansado. E eram umas 11 horas da manhã, a gente não fez almoço. Eu peguei uns pães de queijo que tinham sobrado do café, que a gente tomou o café da tarde no dia anterior, e foi isso que eu comi. Pensei, beleza, lá pelas 2 horas da tarde a gente almoça. Domingo, normalmente a gente almoça mais tarde mesmo, tá tudo certo. Fiquei 1 hora lá excluindo as fotos e fazendo tudo, e com uma dor nas costas, uma dor na lombar. Tava muito difícil ficar sentada. Aí eu vim pra cama deitar um pouquinho. Aí eu deitada,
Eu fiquei um tempo rolando, porque virava de um lado, doía. Virava de outro, doía. De frente, doía. Tudo doía. Doía. Não doía, né? Mas tava ruim, tava difícil. E aí, eu deitadinha, de repente, eu só sinto um plof. Foi um estouro dentro de mim. Um estouro. Não era um chutinho dela. Era como se tivesse chacoalhado alguma coisa lá dentro. Tipo, sabe uma champanhe que você chacoalha e abre assim? Era literalmente isso lá dentro. Eu parecia o exorcista. Eu tava deitada, eu só fiz assim, ó. Com tudo. Eu falei, cara, o que foi isso? O que foi isso? Porque foi, assim, explosão dentro de mim. E aí eu fui no banheiro e eu sentei e saiu umas gotinhas. Eu falei, tá, mas eu não tô fazendo força. Eu não tô fazendo força pra fazer xixi. Então, será que isso é xixi? Talvez não seja xixi. Mas será que é a bolsa? Não pode, só algumas gotinhas? E aí eu tinha visto que algumas pessoas se agacham assim no chão. E aí você se acroca e espera ver se vai cair água. E não caiu. Aí eu sentei de novo no vaso. Aí saíram algumas gotas. Eu falei, cara, mas e agora? Eu não tô forçando, sabe? A gente vai fazer xixi, a gente faz uma forcinha. Eu falei, será que eu não tenho mais controle nem pra fazer xixi agora, né? Tá bem na reta final, tá dando esse escape. E aí eu me abaixei de novo e começou a sair um pouquinho mais. Eu falei, minha Nossa Senhora, será que estourou a bolsa? Aí eu fui lá acordar o Vitor. E eu falei, eu acho que estourou minha bolsa. Daí eu me abaixei de novo ali pra ele e saiu bastante. Eu falei, caraca, é a bolsa. Nossa, aí eu falei, não pode ser, não pode ser. Não pode ser que realmente deu certo. A gente ia fazer indução na terça, no domingo a bolsa estoura. Falei, meu Deus, eu pedi tanto, agora que veio eu não sei se eu quero. Me deu um medo. Me deu um desespero. Mandei mensagem pra Dola, ela falou assim, não, relaxa, toma um banho, vai assistir alguma coisa, porque não é porque estourou a bolsa que você vai entrar em trabalho de parto. Falei, beleza. No meio do banho, contração. Aí eu comecei a pegar o aplicativo pra ir marcando as contrações. Eu terminei o banho, me sequei um pouco do cabelo, e no meio do caminho ali, tipo 10 minutos fazendo isso, as contrações começaram a ficar um pouco mais fortes. E elas estavam de 1 em 1 minuto. O aplicativo tava corra pra maternidade. E eu tava em Toledo. E eu ia parir em Cascavel. Cara, começou a doer. Foi assim, questão de 15 minutos de estourar a bolsa e começar a contração forte. Forte, assim, que eu não sei explicar. E essa contração do início, não é nada perto do que veio depois. Mas ainda assim tava muito forte. Eu peguei a toalha, então eu sentei o cabelo e eu enrolei assim na minha cara, coloquei na frente assim do olho, porque eu queria ficar no escuro, eu não queria ver ninguém, eu não queria ver nada, eu não sei o que eu queria, na verdade. Eu queria que parasse. Eu queria que parasse e nem tinha começado ainda direito. O Victor correndo pra lá e pra cá pra pegar as coisas. A nossa mala tava metade pronta, porque é igual quando você vai viajar, que deixa, tipo, alguns itens de higiene fora, algumas coisas, assim, que você ainda tá usando, tava tudo fora. E eu tinha acabado de secar o cabelo. O meu cabelo já tava mais encharcado do que antes, quando eu tinha tomado banho. De tanto que eu suava. A gente desceu com o Todd ainda, passamos na casa da mãe dele pra deixar ele lá, aí passamos na casa da Dola, e eu tendo um troço. Eu pensei que eu ia parir no carro, porque doía muito. E a gente ainda tinha que chegar em Cascavel. O Vitor voou, vai a 200, mas chega em Cascavel, pelo amor de Deus, porque senão eu vou parir essa criança no carro, porque doía muito. Não é possível que ia doer mais. Na minha cabeça, tipo, já tava ganhando porque tava doendo muito. E, normalmente, quando dói muito, é porque você já tá ganhando. Falei, cara, não é possível que vai doer mais do que isso. Entendeu? Não é possível. Chegamos no hospital. A cadeira de rodas, muito mal. Eu tava assim, me contorcendo. E aí, eu fui pra sala de parto já direto.
A Dola tava comigo, porque ela tava no carro já comigo. A gente foi pro chuveiro direto, o Vitor foi preencher a papelada. E aí, eu lá no chuveiro, a médica não tinha chegado ainda no hospital. Eu fiquei acho que eu fiquei uma meia hora ali no chuveiro. Eu tava sentada na bola e a Dola lá atrás, nas minhas costas, jogando água, enfim, com o chuveirinho, pra tentar acalmar. Mas assim, gente, eu vou falar a verdade. Pra mim, esse negócio de chuveiro, água quente, não muda nada. Nada. É só placebo. Você tá ali, assim, fingindo que tá tendo alguma coisa pra melhorar a situação, mas não melhora. Porque a dor é tão forte que não tem nada que faça melhorar aquela dor. Nada. E aí, na sala de parto, estavam eu, obviamente, e aí tava a Dola, tinha a fotógrafa que eu contratei, e que ela já foi enfermeira neonatal. Tava a minha amiga de infância, que foi a primeira amiga que eu tive na minha vida, e ela faz faculdade de medicina, então ela tava, tipo, fazendo estágio lá. A médica, que eu estudei com ela quando a gente tava na quinta, na sexta série, e que é super amiga dessa minha amiga. E aí o Vitor, claro, que é o pai. E tinha também, depois, uma enfermeira que era minha seguidora. Na sala de parto tinha bastante gente. Pra mim, foi ótimo. Eu amei. Cada pessoa que tava ali me ajudou demais. Todo mundo que tava ali foi muito essencial pra mim em cada coisinha que aconteceu. Eu tava sentada na bola, no chuveiro. O Vitor tava na minha frente, segurando a minha mão, né, tentando fazer eu respirar, me abraçando. A Dola tava atrás de mim, nas minhas costas, tentando fazer massagem. A minha amiga tava com uma salada de frutas, tentando fazer eu comer, porque eu não queria comer. Lembrando que eu não tinha almoçado. Eu cheguei no hospital umas 3 e pouquinho, a bolsa estourou lá pelas 2 horas da tarde. A fotógrafa tava ali pegando todos os momentos, mas assim, ela tava super participativa, sabe? Eu achei incrível, porque ela não tava ali só apertando na câmera, que era a função dela, era só fazer isso, tirar foto, mas não. Ela tava, tipo, tentando me amparar ali a todo momento. A médica, gente, grávida. Eu nem lembrava que ela tava grávida, e tava pra lá e pra cá, baixando, fazendo um monte de coisa. Então, assim, todo mundo foi muito foda. E aí eu fiquei, acho que uma meia hora lá no chuveiro, até a médica vir medir a minha dilatação. Quando ela chegou, eu tava com 6 centímetros. E tinha feito ali 1 hora e meia, mais ou menos, que a minha bolsa tinha estourado. Então, evoluiu muito rápido. Quando eu tava no carro, indo pro hospital, eu já tinha falado pra Dola, manda uma mensagem pra médica, fala que eu quero analgesia. A médica falou, calma, a gente vai ter que avaliar, ver como é que tá, nananã, não sei o quê. Eu falei, não quero saber, não quero avaliação, eu quero analgesia, eu não vou aguentar. Porque se isso aqui é só o começo, eu não vou aguentar. Quando ela falou que eu tava com 6 centímetros, todo mundo tava, Carol do céu, evoluiu muito rápido, sua bolsa acabou de estourar, você veio pro hospital praticamente com 6 centímetros de dilatação, espera um pouco, vamos mais um pouquinho, logo você vai evoluir. Falei, cara, mas de 6 para 10 é muita coisa, meu Deus do céu, tem que ficar mais 1 hora e meia, assim, pra chegar até 10 e, tipo, agora, na verdade, eu demoro um pouquinho mais, pode ser que seja o dobro, eu vou ter que ficar 3 horas passando por isso. E as minhas contrações, elas não estavam espaçadas, era, tipo, de 15 em 15 segundos, 20 em 20 segundos. Tinha vezes que não terminava uma contração e já começava a outra. A Dola falava, tá vindo outra? Eu falei, não, não terminou. A contração não terminou, entendeu? Porque eu não senti uma pausa ali. Tinha vezes que eu não sentia pausa, era dor atrás de dor. E era uma dor, assim, absurda. Parecia que... sabe aqueles negócios, assim, de prensar lata? Sei lá, carro? Vem um de cada lado, assim, coloca um carro no meio e aperta. Parecia que era isso. Parecia que tinha alguma coisa, assim, em cada lado do quadril, apertando e me quebrando inteira. Era uma dor tão absurda, que eu falei, cara, faz 1 hora e meia que eu tô sentindo essa dor. Imagina, 1 hora e meia, tá? 1 hora e meia. São aí 90 segundos. Coloca no chat aí, GPT. 90 segundos. A cada 15 segundos você tem uma contração. Quantas contrações você teve nesse período de 90 segundos? E aí, se eu fiquei 9 horas em trabalho de parto, imagina quantas contrações eu tive. Eu falei, cara, eu não vou aguentar. Porque a gente não sabe que horas que vai nascer, entendeu? Aqui passou 1 hora e meia, mas pode ser que leve mais 6 horas, mais 5 horas. Eu não vou conseguir. Eu tinha ficado esse tempo todo lá no chuveiro, sentadinha na bola. E aí depois eu saí do chuveiro,
Porque, assim, é gostoso, né? Uma água quente, mas não tira dor, não passa dor, não alivia. Pra mim não chegou nem... A única coisa que tirava um pouquinho a minha dor eram os coitados que estavam lá comigo. Eles estavam se revezando pra fazer isso. Eles vinham colocar a mão aqui no quadril e apertava com tudo. Com uma força, assim. A contração era como se estivesse me rasgando. E aí vinha alguém e tentava parar esse rasgo, sabe? Segurar pra conter esse rasgo. Colocava uma mão de cada lado, aqui no quadril, e apertava. Como se fosse pra parar de rasgar. Coitados. Eles ficaram tanto tempo fazendo isso. O Vitor, a Dola e a minha amiga estavam se revezando. Cada hora que vinha uma contração, pra um vir atrás de mim e me apertar. Então eu segui. Tava com 6 centímetros, falei, tá. Queria ir pra cesárea, queria analgesia, queria tudo isso. Mas tava todo mundo falando, continua, continua, continua. E a médica, ela também saía do quarto. E eu falava, vai chamar a médica, traz a médica aqui. Quero analgesia, que eu quero cesárea. Todo mundo pede cesárea, todo mundo pede analgesia, todo mundo pede um monte de coisa quando tá passando por esse momento. Então, ela nem ficava lá no quarto, né? Porque, tipo, não iam me levar pra cesárea, não iam me dar analgesia. Porque eu já tinha entendido que a analgesia ia atrasar um pouquinho, né? E eu tava muito evoluída, então por que que vai fazer um negócio que vai atrasar? Você tá indo super bem. Eu falei, cara, como eu tô indo super bem? Eu não tenho escolha, a dor vem, eu só tenho que ficar parada gritando e esperando passar até 10 segundos pra vir a próxima. Tipo, não é muito esforço meu. Eu não tenho, assim, muito mérito nisso, sabe? Ninguém tá fazendo parar isso, a única coisa que tem que fazer é aguentar. E aí, depois, a cama assim, eu fiquei com o tronco na cama, assim, deitada, com os 2 braços abraçando a cama, segurando ali que tem aquele ferro do lado da cama, sabe? Que ergue, assim, pra proteger a cama do hospital. Então, ele tava pra baixo, eu tava segurando os 2 ferros, assim, abraçando a cama, com o tronco, assim, toda deitada e as pernas assim, né? Como se eu tivesse... E eu apertava. E assim, eu não gritava. Eu tava tentando não gastar muita energia, porque eu pensei que eu precisava ter um pouquinho mais pro expulsivo. E aquelas contrações que eram pra dilatar, eu tava segurando o máximo. Então, tipo, eu não gritava, sabe? Eu só... respirava, só que a maioria das vezes eu trancava o ar. E aí falava, você tem que respirar fundo e soltar. Eu fazia isso, mas também não mudava, entendeu? Tipo, eu me apertava ou eu respirava, tudo doía. Tudo doía de qualquer jeito, entendeu? Tipo, tudo que eu pensei em fazer, não, eu vou vocalizar, eu vou respirar e soltar, nada adiantou. Tudo doía da mesma forma. Em 2, 3 horas, eu já tava com 10 centímetros. E aí começamos o expulsivo. E vamos pra parte 3. Então, a minha bolsa estourou lá pelas 2 horas da tarde. 3h30, eu já tava com 6 centímetros de dilatação. Umas 8 e pouco da noite, digamos, eu já tava com 10 centímetros. E aí, eu comecei o expulsivo. Só que pra mim, foi muito difícil identificar que era o expulsivo. Eu fiquei ali tentando mudar de posição, só que, cara, eu não conseguia andar. Eu não tinha controle do meu corpo. Doía tanto, tanto. E a contração, ela não parava, ela não dava um espacinho, sabe? Ela não dava uma folga pra eu me mexer. Se terminasse com a contração e aí ficasse de boa, 1 minuto, daí vinha outra contração, eu conseguia fazer alguma coisa. A minha doula queria que eu andasse pra lá e pra cá. Eu não conseguia andar, porque a contração, ela não parava. O terrível do meu parto, que foi, assim, extremamente traumático, é que a dor não parava. A contração, ela não dava um intervalo para eu respirar, para eu fazer alguma coisa. Eu tinha que mudar de posição, eu não conseguia, porque parecia que a minha contração, ela não tinha fim. Então, com aquela dor toda, eu não conseguia levantar, abaixar, eu não conseguia dar um passo, porque estava me quebrando o tempo todo. Eu fiquei muito tempo sentada na banqueta, tava ali fazendo força, mas eu não sentia força. Eu fiquei um tempão ali, eu acho que fazendo completamente errado, porque eu não sentia a vontade de fazer força. E aí eu mudei de posição, eu fiquei na posição 4 apoios. Foi o ápice da humilhação ali,
porque eu tava de 4 na bola, encostada, com o cuzão pra cima. Tava todo mundo ao redor aqui assistindo eu agachada, com a bunda pra cima, vendo eu fazer força de 4. E aí me veio a vontade de cagar, né? Que é maravilhosa. Ai, que delícia! É muito bom quando tem vontade de cagar ali na hora do parto. Só que eu tava com a bunda pra cima e o Vitor atrás de mim. O Vitor, tipo, me ajudando ali, segurando minha bunda. E eu, gente, eu preciso cagar. Como que eu vou cagar? Eu vou cagar na cara dele? Entendeu? Como que eu vou fazer força? Vai o quê? Explodir cocô na cara dele? Não dá. Entendeu? Não dá. É óbvio que eu não tava conseguindo fazer força. É óbvio que eu tava distraída completamente. Porque tava todo mundo vendo eu lá com a bunda empinada, fazendo força. Falei, vai o quê? Vai todo mundo ver eu cagar aqui? Eu fiquei uns 2 minutos nessa posição. Falei, não dá. Na banqueta eu acho que eu fiquei 1 hora, mais ou menos. Fui pra posição ginecológica. Porque eu falei pra minha médica, eu não estou conseguindo fazer força. Eu não sinto vontade de fazer força. Deu vontade de fazer cocô, mas passou muito rápido. E aí, naquele momento do expulsivo, as contrações, elas estavam um pouco mais espaçadas. Eu ficava 1 minuto, né? Porque o corpo é maravilhoso, ele te dá um pouco mais de fôlego, porque a contração do expulsivo, ela tende a ser um pouco mais longa e é mais dolorida. Era mais dolorida que tudo aquilo que eu já estava vivendo antes. Que foi, assim, traumático, terrível. Foi fora do normal. Parecia que eu estava sendo arregaçada por dentro. Os meus ossos realmente parece que estão sendo quebrados. E aí eu tava deitada e a médica me ajudando a fazer força. Porque o meu corpo, ele não trazia essa força. É uma força inexplicável, sabe? Que você faz pra expulsar mesmo. É tipo uma vontade de expulsar aquilo do teu corpo. E eu não tive isso. Eu tava fazendo força ali por conta. Coitada, ela não saía. Eu sentia que ela ia pra baixo e ela voltava. Eu não sei explicar como isso é possível. Eu não sei se existe isso, mas eu sentia que ela, tipo, descia e ela voltava. As minhas contrações estavam muito curtas, estavam durando, tipo, 10 segundos. E é muito pouco pro expulsivo, né? Muito pouco pra você fazer força pra ela sair. Deram ocitocina pra aumentar, né, o tempo da minha contração e mesmo assim ela ainda estava muito pequena, estava muito curta. A médica usou o vácuo, não sei quantas vezes, 2, 3, ela usou a quantidade de vezes que podia, não podia usar mais do que aquilo, para tentar puxar ela para fora e ela não saía. Ela tentou me ajudar, ela colocava o dedo e falava, faz força aqui. E eu fazia força, só que não vinha a vontade de fazer força. O corpo mesmo não produzia essa vontade. Tava só eu por conta ali fazendo aquilo. Eu passei o parto inteiro falando, me leva pra cesárea. Me leva pra cesárea, me leva pra cesárea, eu não quero mais. No meio do caminho eu não queria mais. Só que tinha evoluído bem, entendeu? Então, realmente não tinha por que parar naquele momento. Eu não queria porque tava muito foda, era muita dor. Era absurdo, então você quer que pare aquela dor. Só que, como tinha evoluído muito bem, obviamente, não, sabe, eu ia ficar arrependida se eu parasse no meio do caminho. Porque depois tem ali toda a recompensa, né? Porque tua filha nasce. E aí, depois a recuperação é maravilhosa. Então, tipo, você continua, sabe? Você meio que não tem opção. Você tá passando por aquilo, você só continua. Só que ali no expulsivo, eu falava, gente, ela não vai sair. Ela não vai sair. Eu tô sentindo que ela não consegue sair. Me leva pra cesárea. Até no início deram risada ali, tipo, claro que não, né? Depois viram que realmente não tava rolando. Eu não tava conseguindo expulsar. A Sofia não tava conseguindo sair. E os batimentos dela ainda estavam bons. Então a médica falou, vão pra cesárea enquanto ela ainda tá bem, enquanto você ainda tá bem. Realmente não vai evoluir mais do que isso. A hora que ela falou isso, eu falei, graças a Deus. Por favor, me tira daqui, me leva pra cesárea urgente, eu não quero mais isso. Porque não dava, não via saída. Pra eu mudar da cama pra maca, pra me levar pro centro cirúrgico, gente do céu, parecia que eu tava sendo quebrada, moída.
Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia mexer a minha perna. O expulsivo foi muito cansativo, eu tava esgotada. Eu fazia tanta força, parecia que... Eu não sei de onde eu tirei tanta energia, tanta disposição. Como que eu consegui fazer tanta força do jeito que eu tava fazendo, sem o meu corpo me ajudar? A única coisa, assim, que fez eu conseguir continuar foram as pessoas que estavam ali, que, tipo, foi muito engraçado que a gente tava, eu deitada lá, em posição ginecológica, aí as contrações, elas estavam mais espaçadas, assim, de 1 em 1 minuto, aí foi lá uma contração, faz força, não sei o que, quase morre, me deu cãibra, uma segura a perna aqui, outra ali, eu começava a tremer, as minhas pernas tremiam, dava uma loucura. Aí passava. Daí minha amiga, você assistiu The Last of Us? Não, nossa, achei uma bosta. Ah, sim, ele jogou, achei ruim. Não, mas a Ellie era muito foda. Não sei. Pera. Mais uma. Ah, então, eu achei bem ruim, eu nem consegui terminar. A gente se distraía nos momentos que dava, né? Porque nessa hora do expulsivo tinha um pouco mais de intervalo, então eu conseguia respirar um pouquinho mais. Quando foram me levar pra cesárea, eu pensei, já pensou? Se eu tô chegando no centro cirúrgico e ela, tipo, decide sair ali, aí, cara, as contrações vindo, né, tipo, levou uns 15 minutos pra conseguirem preparar tudo ali na sala pra me levar. Enquanto isso, eu tendo contrações, assim, absurdas. E aí, eu sentindo a mesma coisa que eu tava sentindo lá, tipo, na sala de parto, que ela não ia sair, que ela não vinha força. Aí eu me contraí assim, porque vinha a contração. Eu falei, cara, tem que ir pra cesárea mesmo, porque ela não tá nem perto de sair. E aí, na hora que eu tava lá no centro cirúrgico mesmo, em pezinho assim, o anestesista atrás e tinha um outro médico na frente, eu tive que abraçar esse médico que tava na minha frente, segurava nele assim, porque tava vindo contração absurda. Eu achei que eu ia de arrasta. É uma dor que você fala, eu não vou sobreviver. Talvez nem todo mundo sinta tanta dor assim, né? Talvez tenha partos mais rápidos, não tão fortes assim, mas o meu... Eu achava que eu aguentava bastante a dor, mas eu descobri que não. Eu tinha que ficar assim, mais curvadinha pra colocar anestesia, e vinha contração. E o anestesista falou, não se mexe. Eu só gritava dentro daquele centro cirúrgico. E aí, de repente, a anestesia começou a fazer efeito. Eu não tava mais sentindo aquela dor. Cara, eu só consegui agradecer a Deus e a minha médica por ter tomado aquela decisão, ter me levado pra cesárea. Eu tava assim no meu limite. Foram 9 horas de trabalho de parto. Eu não fiquei frustrada. E eu já tava ficando preocupada até pela saúde dela. Eu fiquei com medo dela, né, da Sofia, entrar em sofrimento. Porque também podia estar difícil pra ela. A hora que a gente decidiu que ia me abrir, arrancar a criança de lá, eu só consegui agradecer a Deus. Falei, graças a Deus, não tem problema. Eu fiquei 9 horas em trabalho de parto, mas não fico frustrada, sabe? Eu só quero que resolva isso. Eu só quero parar de sentir dor. Eu só quero que isso acabe. Eu lá naquela maca, e é muito doido, porque você sente tudo. Eles estavam preparando ali a minha barriga, mexendo, tudo. E eu falava, gente, eu tô sentindo tudo? Tipo, vamos esperar um pouquinho, porque eu ainda tô sentindo. A médica, Carol, você já tá aberta. E eu, tipo, eu tô sentindo vocês mexerem. Você não sente a dor do corte, mas você, obviamente, né? Se você sentisse a dor do corte, meu amigo, você ia estar, né? Você sente que estão mexendo ali em você. Em 5 minutos, tiram a criança ali, igual o Rei Leão, mostrando. É fantástico. Em 5 minutos, eu já não tava mais sentindo dor e a criança já tava fora de mim. E aí mostraram ela. Foi muito rápido. Eu só consegui olhar o cabelinho dela, que era loiro. Só isso que eu vi. Mas a hora que tiram, gente, é uma sensação tão terrível. Parece que os seus órgãos, parece que faz um vácuo na tua barriga. Faz um vácuo, assim. Eles tiram e depois parece que eles estão tirando seus órgãos junto. Parece que estão puxando, assim, sabe, as tripas. Tá saindo, assim, igual aquelas linguiças que puxam. Aí mostraram ela pra mim e eu não conseguia prestar atenção. Porque eu tava, tipo, achando que eu ia desmaiar. Então, eu tô lá deitada e mostra a criança pra mim e eu tô, tipo, meu Deus, que sensação ruim, eu vou desmaiar, o que é isso? Eu não tô sentindo a minha barriga, eu não tô...
E eles mostrando minha filha lá. E eu não consegui olhar pra minha filha. Porque eu pensei que eu ia desmaiar. Eu tava tendo um colapso lá, mostrando a menina. E eu ali, tipo, o que tá acontecendo? E foi muito rápido, porque tiveram que levar ela. Porque ela não tava muito bem. Só que na hora, eu nem imaginei, né? Eu achei que seria, tipo, protocolo, sabe? Mostrou como é cesárea, né? Então, tipo, mostrou, leva. Eu nem passou pela minha cabeça, assim, que, né, vamos apreciar um pouquinho ali aquele momento. Foram, tipo, 3 segundos. E nesses 3 segundos eu tava sofrendo porque fez esse vácuo na minha barriga. E aí levaram ela. E aí eu vou fazer um vídeo explicando tudo o que aconteceu, né, pra ela ter ficado internada 9 dias na UTI. Mas, em relação ali ao meu parto, me fecharam, tranquila. Eu tava conversando com a minha amiga, ela foi pedida em casamento. Então eu tava, tipo... Eu não tinha conversado com ela ainda. E eu falava, ai, me conta como é que foi o pedido, como é que foi a viagem, como é que foi antes dela conversando ali comigo e tal. O bicho pegando lá fora, né? Porque tiveram que reanimar minha filha. Só isso. E eu lá papeando sobre o pedido de casamento da minha amiga. E aí, depois da cesárea, eu tremia. Eu ficava assim, ó. 1 hora e pouco tremendo. Gente, é terrível. Mas não é tão terrível, não. Terrível é um parto normal. Isso aí é ok. É desconfortável. Eu passo por 10 cesáreas na minha vida, mas eu não passo por meio parto normal. Eu acho que as mulheres que passam por parto normal, elas esquecem dessa dor porque elas têm ali um êxito, né? Tem um resultado positivo de tudo aquilo que você sofreu, que é o nascimento do teu filho, entendeu? Você vê aquele momento mágico acontecendo, passa ali por você, vem pelo teu colo e você, tipo, caraca, é meu filho. Eu não tive isso. Então, pra mim, é só dor. É só dor e trauma. Depois que eu saí de lá, eu fiquei numa salinha de recuperação. Eu fiquei ali 1 hora, mais ou menos. Tremia. E lá, enquanto eu tava no centro cirúrgico mesmo, eu pedi pro médico me dar um calmante. Ele colocou um calmante na veia. Depois que tiraram a Sofia, levaram tudo, fizeram todas as coisas, ele me deu um calmante porque eu tinha ficado muito nervosa, porque eu tava tremendo, que é um efeito da anestesia, mas eu fiquei muito nervosa por conta disso. Aí eu lá na sala de recuperação, até o Vitor veio me avisar que eles tinham levado ela pra fazer algumas coisinhas lá, porque ela tinha tido um desconforto na hora de... um desconforto respiratório na hora de nascer, mas eu nem entendi direito que ela tinha ido pra UTI, sabe? Que ela ia ficar internada na UTI. Eu pensei, sei lá, estão aproveitando os aparelhos que tem lá. Na minha cabeça era isso. E aí eu fui pro quarto e eu não podia me mexer por 6 horas. Tinha que ficar literalmente deitada, não podia erguer a cabeça. Podia virar pra lá e pra cá e tal, mas eu não podia comer, eu não podia tomar água, eu não podia ir no banheiro. Tinha que ficar 6 horas daquele jeito. Eu não tinha almoçado domingo, a bolsa estourou lá pelas 2 horas da tarde. Ela foi nascer às 11h26 da noite. Eu cheguei no quarto, era tipo umas 2 horas da manhã, e aí eu só ia poder comer lá pelas 8 horas da manhã. E aí no outro dia, quando eu andei, tipo, pra ir no banheiro e tal, foi muito mais tranquilo do que eu imaginei, por causa dos pontos. Eu tava com medo de fazer xixi, eu demorei um pouquinho pra fazer. Na verdade, eu só consegui fazer porque a enfermeira falou que se eu não fizesse xixi, eles iam ter que colocar uma sonda. Mas eu tava com medo de, a hora que eu sentasse... E sabe aquela pressãozinha que você tem que fazer pra começar o xixi? Eu fiquei com medo de machucar os pontos. Mas, cara, foi muito tranquilo. Ela nasceu domingo à noite, quarta de manhã eu já fui embora. Os pontos cicatrizaram muito bem. Na terça-feira eu já tava até andando pelo hospital, porque a gente tinha que ficar indo lá pra UTI, que era longe. Inicialmente eu ia de cadeira de rodas, mas daí a enfermeira pediu pra eu fazer um pouco de caminhada, então eu já ia andando. Claro que você fica limitado por causa dos pontos, mas eu achei uma recuperação muito tranquila, pelo menos pra mim, porque eu tenho uma recuperação boa, uma cicatrização boa. Eu já sabia disso porque eu fiz uma cirurgia aqui na coluna e também foi muito tranquilo. Tanto que na hora do parto eu tava falando, gente, me leva pra cesárea porque eu sei que minha recuperação é boa, eu já fiz uma cirurgia. E aí depois, como ela ficou 9 dias lá na UTI, eu fiquei 9 dias andando por aquele hospital. UTI neonatal é lá no final do hospital, então você tem que andar um monte pra chegar lá. E a gente ia de manhã, de tarde e de noite. Então, ia e voltava, era tipo, fazer esse caminho 6 vezes durante o dia. E eu andava pra lá e pra cá.
Eu não senti muita dificuldade na recuperação da cesárea, pra mim foi muito tranquilo mesmo. Cada corpo é um corpo, né? Porque tem gente que tem um parto normal, assim, de 3 horas, um parto normal a jato, que praticamente tá cuspindo a criança ali, né? Se mexer um pouquinho diferente, a criança já sai. Tem gente que faz uma cesárea e não recupera muito bem. Então não dá pra você se basear na experiência do outro, né? Eu tive um parto normal traumático e muito importante frisar que não foi por conta dos profissionais que estavam me acompanhando, tá? Foi traumático por causa da dor. Foi traumático porque ela não quis sair. O meu corpo não fez força para ela sair. A médica foi perfeita. Ela decidiu ali na hora certa de ir para cesárea. A doula ficou do meu lado o tempo todo. Cara, eu não vi essa mulher fazer um xixi, tomar uma água. O Vitor, então, foi incrível. Tava o tempo todo comigo ali, me apertando, sabe, me ajudando a passar por aquilo. A minha amiga também estava me acompanhando. Foi assim, nossa, ela tava fazendo uma massagem tão boa. Cara, olha, se não tivesse no momento ali de dor, eu até teria relaxado. E a fotógrafa também, assim, impecável o tempo todo ali, me apoiando, me ajudando e me aconselhando naquele momento. Então, assim, pelas pessoas que estavam ali, foi incrível. Eu jamais me imagino passando por isso de novo. Mas, assim, foi um mês de muita luta, mas no fim deu tudo certo e é isso que importa.